Boa tarde, turminha do segundo ano. Vamos para mais uma aula de português. Peguem um livrinho de português, coloquem na página 140. Vamos ver sobre as frases e pontuação. Já vimos esse conteúdo na parte de gramática e vamos rever agora na parte de português. Frase e pontuação. Primeira, leia a tirinha. Nós vamos ler essa tirinha do Garfield e vamos destacar a pontuação usada em cada final de frase dessas 3 quadrinhos. Vamos lá no primeiro. Não me lembro o que eu vim fazer nesse quarto. O final da frase foi usado o ponto final. O ponto final, ele é uma frase declarativa. E essa frase declarativa, ela pode ser uma afirmação ou negativa. Por quê? Negativa é quando ela usa a palavra não. E aí, no balãozinho de pensamento, ele usou um não. Não me lembro o que eu vim fazer nesse quarto. E no final tem um ponto final. Como eu falei para vocês. Pode ser, ela é uma frase declarativa porque está declarando alguma coisa, mas ela pode ser também uma afirmação ou uma negação. No caso, essa é muito fácil, é uma frase declarativa negativa, porque está usando o não no final, o não na palavrinha na frase, tá certo? E no final da frase tem um ponto final. Já no segundo quadrinho, a frase é: e se eu sair e entrar outra vez? No final foi usado o quê? O ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, ele é usado para quê? Todo mundo sabe que o ponto de interrogação é usado em pergunta, para perguntar algo. Então, é uma frase interrogativa. Muito fácil, né, gente? Preste atenção que dá para entender. No terceiro quadrinho, nós temos ótimo, aí tem um ponto. Então, quer dizer que é uma frase declarativa, ótimo. Então, tem uma frase declarativa, ótimo. Aí, então, é uma frase declarativa afirmativa, certo? Se fosse negativa, tinha que ter a palavrinha do não. Agora, eu não lembro o que eu vim fazer aqui. No final, tem um ponto de exclamação. Então, esse balãozinho, ele contém tem 2 frases. Temos 2 pontuações. Temos um ponto final, que é uma frase declarativa, e temos o ponto de exclamação no final. E ela também é uma frase exclamativa por causa do último sinalzinho, o último sinal usado. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos circular as pontuações usadas nessa tirinha. Agora vamos para A. O que o Garfield foi fazer do lado de fora da tirinha? Percebemos que lá no último quadrinho, ele sai da tirinha. O que será que ele foi fazer, hein? Eu vou deixar essa com você. Na B, você vai relacionar as colunas. O que é relacionar? Você vai ligar. O primeiro quadrinho, ele é uma frase o quê? Exclamativa. Garfield exclama algo. Será que ele exclama? Será que lá tem um ponto de exclamação? No primeiro quadrinho, será que o Garfield pergunta algo? Gente, esse ponto final é o quê? Ele está declarando algo, certo? No segundo quadrinho, olha que a tia explicou. Tem um ponto o quê lá no segundo quadrinho? Não esqueça de circular a pontuação de cada frase. No primeiro quadro, temos uma frase que usa o quê? O ponto de declaração, né? Lá no segundo quadrinho, no final da frase, temos o ponto de interrogação, que é o ponto de pergunta. No terceiro quadro, temos 2 frases. A primeira usa o ponto declarativo, né? Que é o ponto de declaração. E na última frase é o ponto de exclamação. Vamos prestar atenção na hora de ligar esses pontinhos aí, tá certo? Aí vocês vão ligar a B, que ela está bem fácil. Agora vamos para a C. A C é uma explicação do conteúdo, tá certo? Peguem o livro de vocês e acompanhem na leitura. Leiam quantas vezes for necessário a C, esse quadrozinho verde. Aí ele diz assim:
As frases sempre terminam com um sinal de pontuação, sempre. Se ela não terminar é porque a frase ainda não teve um fim, não terminou. O ponto final, que é só um pontinho, indica o final de frase declarativa, que pode ser uma frase afirmativa, como a tia falou, eu gosto de ir à aula, eu gosto de ir à escola, eu gosto de ir à praia, é uma frase afirmativa. E a negativa, eu não gosto de tomar sorvete, então ele está negando. Aí tem os exemplos, eu vim até este quarto, então é uma frase declarativa afirmativa, que ele está afirmando. E na outra frase tem, não me lembro o que eu vim fazer aqui, negativa, por quê? Porque tem a palavrinha não. Aí logo abaixo temos o ponto de exclamação. Esse pontinho, que é um pauzinho e um pontinho abaixo. O que que ele indica? Indica um pedido, uma ordem, uma emoção. Que tipo de emoção é essa? Uma surpresa. Que dia lindo! Estou muito feliz. Que surpresa! Medo. Estou com medo de ir. Estou com medo de fantasma. Estou com medo de barata. Alguma coisa assim. Admiração, que flores lindas, alegria. Exemplo, eu adoro filmes de cowboy. Então ele está se admirando, né? Uma admiração, uma alegria de que gosta de filme de cowboy. E logo abaixo temos o ponto de interrogação, que é o pontinho de pergunta, aquele pontinho que é meio curvadozinho e um pinguinho abaixo. E o que é que ele indica? Uma pergunta. Gente, essa é bem fácil. Dá para vocês identificarem quais os 3 tipos de pontuação em uma frase, certo? E logo abaixo temos o exemplo. O que você faz para se divertir? Aí tem um ponto de interrogação, é uma pergunta. Agora vamos para a nossa página 141, certo? Na 141 você vai colocar a pontuação onde é necessário. Use o ponto final, que é o ponto declarativo, ou o ponto de exclamação, ou o ponto de interrogação, que é para perguntas, não é mesmo? Essa primeira eu vou ler para vocês e vocês, só na minha leitura, vocês vão identificar que frase é essa, tá bom? Então vamos lá. Na primeira, que temporal horrível! O que ele está fazendo? Está se admirando. Quando a gente se admira de alguma coisa ou tem medo de alguma coisa, qual é o pontinho que usamos? Disse vovó fechando as janelas. Essa é fácil, viu? Ela fez um fim ali na história. Disse vovó fechando as janelas. Ela declarou alguma coisa aí, afirmou alguma coisa, não é mesmo? E na afirmação, quando a gente declara alguma coisa, quando a gente fala alguma coisa e é aquela e pronto. O que vocês acham? Eu gosto de sorvete. Ponto, não é mesmo? A próxima. Onde está a professora? Olha, ele fez uma. A gente usa para fazer o quê? Perguntas, não é mesmo? Então ele fez uma pergunta. Qual é o sinal usado para perguntas? Onde está a professora? Aí ela usou uma pontuaçãozinha. Agora vamos para a outra. A outra, né, que tem ao lado, diz assim. Perguntou a coordenadora. No final usamos ela fez uma frase declarativa. Perguntou a coordenadora. Lá na C, a gente tem outras 2 frasezinhas. Como você está alto? A pessoa fez, né? Está espantado, admirado na altura da criança. Como você está alto? E para usar essa pontuação, ela é uma pontuação que indica o quê? Uma emoção, uma surpresa, né? Uma admiração. E esse sinal, qual é o sinal que nós usamos para indicar admiração, surpresa? E a última. Quantos anos você tem? Aí ele fez uma pergunta e aí você vai colocar o sinalzinho de pergunta, tá certo? Terceira questão.
Observe as expressões faciais do menino. Escreva o que você acha que ele está pensando em cada situação. Aí o que é que nós vamos fazer aí? Nós vamos observar a imagem do rostinho da criança e vamos fazer uma frase para cada uma, certo? Você pode usar os 3 pontos, os 3 tipos de ponto que nós estamos estudando hoje, que é o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Por exemplo, na primeira, a tia vai dizer a primeira frasezinha, mas eu vou dizer a minha, vocês vão colocar a de vocês, tá certo? Estou muito feliz. Então, no final ele usou o quê? O ponto de exclamação. Aí, de acordo com cada carinha da criança, você vai colocar a frase que você acha melhor. A quarta questão, gente, é bem fácil. Você vai escrever frases. Escreva uma frase sobre cada ilustração. Pontue de acordo com a intenção indicada. Por exemplo, aqui a gente tem um vaso de flores e aí ele pede para você escrever uma frase onde expresse admiração. Aí você vai dizer alguma frase de acordo com a imagem que expresse admiração. E não esqueça de usar o pontinho, né, que expressa admiração, tá bom? Já nessa próxima aqui embaixo, que tem 2 crianças e uma está mostrando uns bombons para a outra criança, você vai fazer uma pergunta, vai fazer uma frase em forma de pergunta, tá certo? De acordo com o que você está vendo na imagem. Logo abaixo, a gente tem, geralmente no final de cada unidade, a gente tem uma poesia, e vocês vão ler essa poesia, tá certo? Nossa! Que é escuro, cadê a luz? Dedo apagou, cadê o dedo? Entrou no nariz, cadê o nariz? Dando um espirro. José Paulo Paes, cadê? Em Lê com Crê, São Paulo, Ática, 2015. Essa é a nossa atividade de hoje. É tipo uma revisão, porque a gente já viu esse conteúdo lá na disciplina de gramática. Espero que vocês entendam o conteúdo, releiam, leiam novamente, leiam o quadrinho lá da página 140 para não ter dúvida na pontuação usada, ok? Um beijão e até a nossa próxima aula.